Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você. Bom dia, mais um sábado, hoje 26 de maio, Viver Bem entra no ar para levar muita saúde e muita qualidade de vida para você e para toda a sua família. O programa hoje vem especial, hoje é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. Nós vamos falar sobre esse assunto numa entrevista super legal com o oftalmologista Carlos Alexandre Garcia. A Copa está chegando e no programa de hoje você vai conferir também uma entrevista super legal com o Dr. Paulo Xavier, diretor do Hospital Infantil Varela Santiago, que veio falar sobre a campanha do Varela para a Copa. Você compra a camiseta e ajuda o hospital a atender cada vez mais crianças. Isso é o que nós preparamos para você no programa de hoje. Lembre-se que você pode manter contato direto conosco através das redes sociais. No Twitter, no Instagram e no Facebook somos Guia Viver Bem. E você também pode assistir o Viver Bem qualquer dia da semana lá no nosso canal no YouTube. E hoje a gente está comemorando o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, essa doença que é a principal causa de cegueira no mundo. Para falar sobre ela, nós convidamos o Dr. Carlos Alexandre Garcia Filho, lá da Pronto Clínica de Olhos, para a gente conversar um pouco sobre glaucoma. Bom dia, Dr. Carlos Alexandre. Bom dia, muito obrigado pelo convite, um prazer imenso. Bem-vindo aqui ao programa, né? Já são tantos anos essa troca com a Pronto Clínica de Olhos, estou muito feliz de tê-lo aqui de novo. É sempre um prazer. Dr. Carlos Alexandre, vamos começar explicando o que é o glaucoma. O glaucoma, ele é uma doença do nervo óptico. Tem características bem específicas no nervo óptico, onde uma das principais causas, um dos principais fatores de risco é a elevação da pressão intraocular, apesar de existir também uma forma de glaucoma onde ocorre com níveis pressóricos normais, que é chamado glaucoma de pressão normal. Porém, a maioria dos casos, ele está associado ao aumento da pressão intraocular e ele é também associado a um componente genético muito importante. Como é que é feito o diagnóstico, né? Como é que uma pessoa que está em casa pode saber que tem glaucoma? O diagnóstico ele é feito através de uma consulta de rotina e é a melhor forma de se prevenir e de se diagnosticar o glaucoma. Quando se faz um diagnóstico precoce, a chance do desenvolvimento de cegueira, da evolução da doença, das formas precoces para as formas mais avançadas, se torna muito menor. Como é que é feito esse tratamento do glaucoma? A partir do momento que no consultório o oftalmologista ele detecta que a pressão do olho está elevada, né? Que é isso que indica o glaucoma. Esse é o principal fator de risco. Não significa apenas que a pressão intraocular é elevada, ela não significa glaucoma em si, mas ela é o principal fator de risco. Apesar com o diagnóstico da pressão intraocular elevada, nós vamos fazer outros exames, como o campo visual, uma retinografia, a paquimetria, para avaliar o estágio do glaucoma e o tipo de glaucoma que esse paciente pode apresentar. Atualmente, a principal forma de tratamento do glaucoma, ela se dá com colírios, ou seja, apesar de ter um impacto significativo na vida do paciente, porque a partir do momento em que ele tem o diagnóstico de glaucoma e começa o uso do colírio, ele tem que pensar que aquela medicação ela vai ser usada para o resto da vida. Então ele tem um impacto social nesse ponto, porém o impacto social positivo é muito maior, porque você vai pegar, na maioria das vezes, pacientes em idade produtiva e você fazer esse diagnóstico precoce e evitar que ele venha desenvolver as formas mais avançadas da doença é extremamente significativo para a população. O glaucoma tem algum sintoma? Na maioria das vezes não, a não ser que atinja as fases mais avançadas da doença, quando o campo visual vai ficar muito fechado, que é chamado de campo visual tubular, ou a acuidade visual pode ser comprometida, que também só ocorre em estágios muito avançados. Por isso, mais uma vez, a importância do diagnóstico precoce e de exames de rotina para poder se fazer esse diagnóstico. Doutor Carlos, a gente tem aqui algumas perguntas que foram enviadas sobre glaucoma. Bebês, pode ter glaucoma e como é que essa doença se manifesta nessas crianças? Pode ter glaucoma, existe uma forma bem específica do glaucoma que se chama glaucoma congênito e a manifestação ela é variada, desde formas mais leves a formas mais avançadas, podendo ocorrer o que se chama de buftalmo, que é um olho bem aumentado de tamanho, com aumento da córnea, com edema de córnea. Então são situações já mais avançadas do glaucoma congênito, mas sim pode ocorrer isso em crianças. Tem uma pergunta aqui da Maria José. Quem já foi operado de glaucoma pode ocorrer de novo devido ao aumento da pressão? Pode.
O que é que acontece? O tratamento do glaucoma ele é iniciado com um tratamento medicamentoso, o tratamento à base de colírios. Existem várias classes de medicamentos que podem ser utilizados. Quando não se tem um sucesso do tratamento com os colírios, nós passamos para um tratamento cirúrgico. Existem mais de uma forma de tratamento cirúrgico, desde cirurgias filtrantes, que se chama trabeculectomia ou trabeculotomia, e ainda uma outra cirurgia que consiste no implante de tubos de drenagem. Então existe uma evolução no tratamento. Inicialmente ele é medicamentoso, depois em geral se faz uma trabeculectomia ou trabeculotomia para tentar segurar a pressão intraocular em níveis adequados. Às vezes ocorre o fechamento dessas fístulas que foram criadas manualmente, e quando ocorre esse fechamento, depois pode-se lançar artifícios, que é o implante de drenagem ou os tubos de drenagem intraocular. Então, hoje, no Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, o recado é: vá ao seu oftalmologista. Sem sombra de dúvida. Tem uma periodicidade que a pessoa deve... O ideal, se procurar? fazendo um exame anualmente, eu acho que a chance de se fazer um diagnóstico precoce, não somente a glaucoma, mas também a outras doenças oculares, é importantíssimo. Então, esse é um momento adequado, onde muitas doenças são assintomáticas e a gente pode estar fazendo a prevenção dessa forma. Ótimo, doutor Carlos Alexandre. Temos várias perguntas aqui que não são sobre glaucoma, então vou aproveitar que você já está aqui, a gente vai para o intervalo rapidinho e na volta vamos esclarecer as dúvidas dos telespectadores que não estão relacionadas a glaucoma, mas são aí relacionadas à saúde ocular. Perfeito. Tá bom? A gente vai para um rápido intervalo e já tem mais Viver Bem para você. E já estamos de volta, dando continuidade aqui à nossa entrevista com o Dr. Carlos Alexandre Garcia, oftalmologista. E vamos aproveitar agora para esclarecer todas as dúvidas que foram enviadas por você, aí, telespectador do Viver Bem, através do WhatsApp da nossa produção, que é o 84991346154. Se você tiver alguma dúvida, manda para a gente, que a gente convida aqui o melhor especialista para esclarecer tudo para você. Né, doutor Alexandre? Vamos falando aqui, ó, retina descolada pode ser colada? Pode. É uma doença, todo mundo fala, né, desse descolamento. O descolamento de retina é uma doença grave da retina, quando em geral ocorre uma ruptura na periferia da retina e através dessa ruptura começa a entrar líquido no espaço subretiniano. Isso é percebido pelo paciente com uma baixa de visão bem significativa. Então sim, ela pode ser colada, não é colar como se cola papel, mas é através de uma cirurgia que pode ser uma vitrectomia ou pode ser um implante extraescleral, exatamente uma introflexão, para tentar voltar, fazer com que a retina fique novamente em contato com a esclera e que a gente faça o tratamento com laser em volta dessa ruptura. E com isso a gente aspire todo o líquido que penetrou o espaço subretiniano inadvertidamente. O que é que causa o descolamento da retina? Existem várias situações que podem levar ao descolamento de retina. Existem vários fatores de risco, vamos falar assim. Ela pode ocorrer em algumas situações sem nenhuma causa específica, mas o principal fator de risco para o descolamento, para o surgimento do descolamento de retina é a presença de uma ruptura periférica. E essa ruptura periférica, na maioria das vezes, ela se forma quando existe o descolamento do vítreo posterior, que é uma gelatina que a gente tem dentro do olho e quando ela tende a se descolar, se desprender da retina, ela pode fazer uma tração e provocar a formação desse buraco. Esse descolamento do vítreo posterior, ele pode ser favorecido em algumas situações, pela idade, trauma, cirurgias oculares prévias, tudo isso são fatores que podem favorecer o descolamento do vítreo posterior, principalmente de forma abrupta, e esse descolamento do vítreo posterior levar à formação da ruptura e, consequentemente, ao descolamento de retina. Uma dúvida minha, eu sempre ouvi que não pode ler no carro, porque se o carro balançar, você fizer um movimento brusco, pode causar o descolamento de retina. É um mito? É um mito. É um mito. Então pode ler sem problema, pode ler não sem ficando problema. enjoada, não é confortável, mas não vai fazer mal, mas é apenas desconfortável. Por que as doenças de retina são consideradas as mais graves? Elas são as mais graves? Não necessariamente. Por exemplo, quando a gente pega as principais causas de cegueira, a gente tem o glaucoma como a principal causa de cegueira, então ela não é uma doença da retina, mas uma doença do nervo óptico. Logo na sequência, as outras causas mais importantes de cegueira incluem a retinopatia diabética e a degeneração macular relacionada à idade. Essas são causas de doenças provocadas na retina. Então, assim, são situações graves, mas que têm tratamento, todas elas têm tratamento.
Partindo do diabetes, é necessário um tratamento multidisciplinar em relação ao paciente diabético para que ele não venha a desenvolver a retinopatia diabética, seja no estágio leve, seja no estágio avançado. Então é necessário uma consulta periódica, não só com o oftalmologista, mas um controle com o endocrinologista, um controle com o nutricionista, um controle com o educador físico, para a gente prevenir que essas situações mais graves e que podem comprometer de forma mais significativa esses pacientes não venham a ocorrer. Ótimo. Tem uma dúvida aqui do José Henrique. Ele quer saber se é possível fazer um transplante de retina. Infelizmente não. Hoje o único tipo de transplante que pode ser feito no olho é o transplante de córnea. Existem ainda muitos estudos sendo realizados em relação ao transplante de um tipo de célula, que é as células do epitélio pigmentado da retina, mas que ainda estão em desenvolvimento, ainda é algo para o futuro, quem sabe daqui a 10, 15, 20 anos a gente deve ter alguma coisa muito promissora nesse sentido, mas o transplante de retina como um todo, ainda estamos muito longe. A Lourdes Maria, ela disse que fez uma cirurgia de catarata e que depois ficou com um problema na retina. Quer saber se pode ter sido causado pela cirurgia. Existem diversos tipos de complicações que podem estar associadas à cirurgia de catarata. É difícil a gente falar sobre o problema específico dela, mas vamos citar que existem sim problemas na retina que podem ser provocados por uma cirurgia de catarata, em especial por uma cirurgia de catarata mal sucedida. Vamos lá, um exemplo é a própria descolamento de retina. Como eu citei um pouco antes, o trauma cirúrgico ele pode favorecer o descolamento de retina, mesmo em cirurgias de catarata que foram um sucesso. Então, às vezes uma cirurgia que foi um sucesso favorece o descolamento do vítreo posterior e esse descolamento do vítreo posterior favorece a formação da rotura e a formação de um descolamento de retina. Então, não ocorre somente em casos mal sucedidos, pode ocorrer também em casos bem sucedidos. Pedro Paulo quer saber a partir de que idade você deve fazer a cirurgia da catarata. Não tem uma idade. Quando se tem catarata, deve-se fazer a cirurgia da catarata. Tem que esperar a catarata evoluir ou você pode fazer já no início? O ideal é que se faça quando já existe algum comprometimento visual. Por exemplo, independente do paciente ter 25 anos de idade ou o paciente ter 90 anos de idade. Se tiver catarata, que venha justificar um procedimento para tentar melhorar o potencial visual daquele paciente, isso pode ser feito independente da idade. Maria Cláudia de Maceió disse que o filho dela tem 2 anos e não fez teste do olhinho, se ainda pode fazer nessa idade. Pode sim, não vai ser o teste do olhinho propriamente dito, mas vai ser um exame de rotina na criança. O ideal do teste do olhinho é que se faça nos primeiros 30 dias de vida, não necessariamente na primeira semana, até porque é uma semana mais traumática, tanto para a criança sair, ainda não foi imunizado, quanto para a mãe, principalmente quando é um parto cesárea, que ainda tem uma certa dificuldade de locomoção e se torna muito desagradável e desconfortável sair de casa. Mas que seja feito nas primeiras semanas de vida, com 30 dias, ou se passar um pouquinho também não é problema, não precisa desesperar se passar um pouco, mas que seja feito nessas primeiras semanas. O que é diagnosticado nesse teste do olhinho? A ideia do teste do olhinho é exatamente a gente excluir as principais causas de cegueira do recém-nascido. Então, isso vai incluir a catarata congênita, o glaucoma congênito, malformações congênitas que podem ocorrer, doenças infecciosas que podem ser transmitidas durante a gravidez, entre outras alterações menos comuns, mas que é importante se fazer o diagnóstico. Tumores intraoculares podem ser prevenidos, podem ser diagnosticados nessa situação também, e o tratamento precoce. Quanto antes feito, quanto mais cedo o diagnóstico, mais cedo vai ser feito o tratamento e melhor vai ser o prognóstico visual nessas crianças. Depois do teste do olhinho, deu tudo ok, quando a criança deve retomar o oftalmologista? O ideal é que se faça um exame pelo menos uma vez ao ano. Existem escolas que dizem para a criança voltar com 6 meses, depois com 1 ano e a partir de então, anualmente. Em geral, até pela dificuldade de acesso de boa parte da população, recomenda-se um exame pelo menos uma vez ao ano. Para as crianças e para os adultos também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Essa é a melhor forma de se fazer o diagnóstico precoce em determinadas doenças. E eu ainda friso que em crianças ele se torna ainda mais importante, porque a criança tende a não perceber uma baixa de visão unilateral, por exemplo. Ela vai tender a não reclamar dessa baixa de visão. E quando for feito um exame, se for 1 ano, 2, 3 anos mais tarde, a gente vai fazer um diagnóstico tardio, consequentemente o prognóstico visual vai ficar prejudicado, vai ficar limitado nesse sentido.
Doutor Carlos Alexandre, eu quero agradecer sua presença aqui. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas rendeu bastante, né? Falamos sobre vários assuntos. Eu que agradeço, Juliana. É sempre um prazer estar aqui com vocês no programa de vocês. Ótimo, muito obrigada e volte sempre. E a gente vai para um rápido intervalo e já já tem mais Viver Bem para você. E já estamos na contagem regressiva para a Copa do Mundo, que começa agora 15 de junho. Eu estou recebendo hoje o Dr. Paulo Xavier, diretor do Hospital Infantil Varela Santiago, e a gente vai falar sobre a campanha para a Copa que o hospital lançou. Já está sendo sucesso total, né, doutor Paulo, a campanha? Bom dia, Juliana. Bom dia. E os telespectadores da Band Natal. Realmente essa é a quarta edição dessa campanha. A primeira em 2006, nós vendemos camisas e compramos uma ambulância. A segunda, em 2010, nós vendemos camisas e equipamos nosso setor de processamento de roupa. E em 2014 foi o recorde da campanha. Copa no Brasil, né? As pessoas se sentiram Nós mais vendemos estimuladas. 52 mil camisas de uma seleção derrotada. Tivemos um lucro de mais de 800 mil reais, importamos um tomógrafo da Holanda e esse tomógrafo está servindo à população infantil do Rio Grande do Norte. Ótimo. Esse ano é Gol de Sorrisos, né? Esse convite que o Hospital Varela Santiago faz para você. Veste essa camisa, torce pela seleção brasileira, que vai dar sorte para o nosso país e vai ajudar as crianças. Qual é a meta, Realmente, o mote dessa camisa, da venda dessa camisa esse ano, nós adquirimos vizinho ao Hospital Varela Santiago ali, aquela galeria e aquela loja que vendia instrumento musical. Então nós temos ali 1.330 metros quadrados disponível para construirmos ali um núcleo. Hoje, se você doar uma ressonância ao Varela Santiago, nós não temos onde instalar, porque não temos espaço. O principal, o hospital tem ali o principal setor para tratamento de câncer infantil do Rio Grande do Norte, é o mais bem estruturado. No entanto, nós não fazemos transplante de medula. Os transplantes de medula infantil do Rio Grande do Norte são feitos em outros hospitais particulares e as crianças vêm com as intercorrências para dentro do Varela Santiago. Então nós queremos evitar esse problema, porque nós temos estrutura para isso e vamos criar agora a estrutura física para se concretizar esse transplante de medula dentro do próprio hospital. Então, com essa verba arrecadada, né, dessa campanha, vocês vão dar início a essas obras? Realmente nós queremos construir ali mais de 3 mil metros quadrados. O que é que vai funcionar lá? Lá vai funcionar o núcleo de diagnóstico por imagem, inclusive com acesso de adulto, porque o adulto hoje, para fazer uma tomografia, o adulto do SUS, para fazer uma tomografia ou uma ressonância, ele tem uma dificuldade muito grande. Tem uma fila de espera grande, como tinha para a tomografia infantil. Nós fizemos um convênio com o Ministério Público e com a Secretaria de Saúde. Hoje nós atendemos toda a demanda de tomografia infantil do Rio Grande do Norte. Atendemos o estado todo. O adulto não tem onde fazer esses exames, então nós vamos abrir esse espaço, o Centro de Diagnóstico por Imagem, com acesso por trás, para que o adulto tenha um acesso ali sem passar dentro do hospital, como acontece atualmente. O hospital, todo atendimento é pelo SUS, né? Só pelo SUS, veja bem. Nós não queremos só atender, certo? É aquilo que eu digo, para você ser atendido hoje, o SUS não foi feito para o pobre, o SUS foi feito para nós, né? No entanto, você tem que fazer parte de um plano, comprar um plano de saúde para você ser atendido, não é para você ser bem atendida. Então é para você ser atendido na hora da necessidade. E na parte infantil nós fazemos isso, modesta parte, muito bem. E nós queremos fazer cada vez melhor, cada vez melhor. As pessoas que não conhecem o hospital, que passam por ali, essa semana eu tive uma visita de um casal, o cara ficou impressionado que não sabia que existia tudo aquilo ali dentro. Mas nós temos tudo funcionando ali dentro, nós fazemos uma média de 400 cirurgias por mês, nós temos 2 UTIs funcionando, nunca parou um dia sequer. Nós temos a maior UTI neonatal funcionando do Rio Grande do Norte, está dentro do Varela, com 10 leitos. Tinha 10 leitos no Maria Alice, fecharam os 10 leitos. Tinha 10 leitos no Alfredo Gugel, agora encolheu para 5. A Ebserve é uma UTI pediátrica com 5 leitos. Porque o custo de uma UTI pediátrica de 5 leitos é igual a um de 10. Até os hospitais privados também sofrem, né, com essa falta de leitos. O hospital privado já não tem e recebe uma sobrecarga das demandas judiciais que o juiz diz interno no hospital particular, ele não sabe como é que vai receber e por aí vai. Com essa construção desse núcleo, nós vamos abrir espaço ali onde temos as 2 UTIs, a neonatal e a pediátrica, para abrirmos mais 10 leitos de UTI pediátrica. Porque estão fechando, todos eles.
Se você diz para adulto, não. Adulto você vai cuidar do trânsito, que você resolve o problema da UTI de adulto. Mas a pediátrica, a criança não anda em cima de moto, as consequências das próprias doenças da infância. Já são 100 anos de história, né, doutor Paulo? 100 anos, com certeza o muitas comemorou vidas o ano aí passado salvas 100 com esse anos. trabalho. 100 anos, nós estamos lá há 18 anos e é isso que eu sempre afirmo. Nós não nos acomodamos com a evolução da medicina. A medicina hoje é cara, você tem diagnóstico fantástico, você tem tratamentos fantásticos e tem custos fantásticos também. nós não chegamos a esse topo como quase ninguém aqui no Rio, principalmente aqui no Norte e no Nordeste. Mas nós também não ficamos parados, porque se nós parássemos, nós estaríamos fora do mercado. Então, nós temos que correr atrás, melhorando dentro do possível. É um compromisso e você que está em casa pode ajudar de uma maneira tão simples, né? Eu acredito que essa campanha da Copa também teve nas Olimpíadas no ano passado, que já está virando tradição de vocês. É uma maneira muito simples que você que está em casa pode ajudar. Nas edições anteriores, o Mídio disponibilizou uma loja para o Varela. Disponibilizou esse ano, mas eu recebi outras lojas com uma estrutura pronta. Tem aquela American Republic no primeiro piso, tem as lojas ecológicas no segundo e no terceiro piso, não está nos custando nada. Estão vendendo as camisetas, Estão vendendo as camisas. Tem uma rede de lojas sacolão. Tem várias pessoas vendendo em Ministério Público, em outros lugares como voluntário. Até os pontos de venda, acho que nós já chegamos o que nós necessitávamos, né? E o principal ponto de venda é no Varela Santiago. Quando eu estou por lá, que vejo uma pessoa comprando camisa, eu convido para fazer conhecer, um tour dentro né? da sua para ver o falar. que é que aquilo ali é hoje. Vamos mostrar aqui a camiseta para quem está em casa, ó. Quanto custa, doutor Paulo? Custa R$25, 100% algodão, o mesmo preço da Copa anterior. E tem tamanho para a família inteira, né? Para criança também. A partir de 2 anos, tudo. Para você ter uma ideia, nós já vendemos quase 20 mil camisas. Nós começamos e a meta são quantas camisetas? 100 mil. Vamos vender 100 mil camisetas. Vamos ajudar. Camisetas. Empresas também podem comprar, né? Pode. As empresas devem vestir a sua camisa do Hospital Infantil. Para comemorar a vitória da seleção brasileira. Pois é, vamos comemorar a vitória da seleção com essa camisa e também comemorar a vitória do hospital e do sucesso da campanha, que se Deus quiser, em breve, vocês vão começar aí a construir esse centro. Se Deus quiser, nós queremos fazer um apelo às prefeituras de interior. Você chega ali no setor onde pré-cirúrgico, onde as mães ficam com as crianças para realizar a cirurgia dos filhos dela, dificilmente tem uma criança de Natal. Ou quando tem de 10 lá, tem 2, 3 de Natal e o resto é de Mossoró, de Caicó, de Currais Novos. Que esse pessoal olhem também para isso aí, certo? Não só recorra ao Varela Santiago nesse momento, no momento da necessidade, mas para ajudar a ter um retorno, a ter um tratamento muito acima da média nacional, como nós temos hoje. Em se tratando de hospitais que só atende ao paciente do SUS, a nossa média é muito acima da média nacional. Com certeza, e parabéns, viu, doutor Paulo? Parabéns para nós todos, para você que está nos ajudando aqui, para todo mundo. Eu já fiquei internada, viu, lá no Varela Santiago, quando eu era criancinha, tinha uns 5 anos e fiquei lá. Fui muito bem atendida. Que bom também. Que você está aqui firme, exercendo sua profissão. Muito obrigada, doutor Paulo. Obrigado a vocês. E o programa de hoje fica por aqui. Obrigada mais uma vez pela sua audiência. No próximo sábado, 9 horas da manhã, a gente se encontra de novo aqui na Band e eu espero você. Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você.